Lampião aceso. Olá! Está começando o nosso Lampião Aceso. Eu sou Cassiano Ecundaiô, eu estou aqui com a Fernanda Vilhalva e nós vamos falar hoje sobre o que é ser brasileiro, o que é a brasilidade. Alguém consegue me dizer? Se você tiver alguma resposta, você pode depois colocar lá no Instagram, pode falar, pode colocar sua opinião, também vai estar, essa conversa vai estar também no YouTube. Se você quiser colocar nos comentários o que é ser brasileiro para você, o que é brasilidade, você pode colocar lá também, beleza? Fer, e para você, o que é ser brasileiro? Eu acho que assim, ser brasileiro tem várias marcas e a gente passou por várias fases, assim. Mas uma coisa que me marca muito é aquela famosa frase: eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu acho que nela a gente representa muito essa esperança de ser um brasileiro que acredita num futuro melhor, né? Eu acho que a gente passou por tanto perrengue também ao longo da história. Eu acho que o brasileiro acabou se tornando essa pessoa que tem esperança, que é esse brasileiro que é criativo para sair de situações que são bastante complicadas. Então eu acho que essa frase resume muito, assim, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né, Fê? Para não entrar naquela de, o brasileiro é cordial, o brasileiro é bonzinho. Não é bem por aí também, né? Porque quando fala que o brasileiro é cordial, a impressão que eu tenho é que você coloca o brasileiro na posição de trouxa, né? Né? Assim, falar que nós somos cordiais, né, é uma ideia que até o próprio Sérgio Buarque de Holanda traz, né, no livro O Homem Cordial, que ele traz essa percepção, né, de que o brasileiro é cordial, de que o brasileiro é gente boa. Mas por exemplo, de onde que veio o jeitinho brasileiro, né? O que em outros países pode ser considerado como uma malandragem, né? Como uma má-fé, já que o brasileiro é cordial. Acho que o Sérgio Buarque de Holanda, ele vem aí de uma perspectiva muito colonialista, né? E aí ele coloca a gente nessa posição de submisso, de povo colonizado que aceitou essa colonização sem muita resistência, porque a gente sabe que não é verdade, né? Então a gente sabe que a história dos povos originados nunca é contada, né? Essa história nunca foi sempre de aceitação. Existiu uma resistência, mas a gente apaga essa resistência em nome de se manter um país colonizado e aceitar essa colonização, né? A gente não é cordial, a gente foi um país que foi colonizado e infelizmente a gente perdeu essa batalha, né? A gente perdeu esse momento. E aí a gente tem uma perspectiva muito errada desse momento, e a gente não é isso, a gente não se resume a isso. Então, o que às vezes não é falado, não é muito difundido, né? Inclusive nas escolas, né, nos livros didáticos, sobre o processo de resistência que teve no território brasileiro, né? Para quem não sabe, existiu uma tribo, né, uma tribo de povos originários chamada Tupinambá. A tribo Tupinambá, eles faziam um ritual chamado antropofagia, onde eles literalmente comiam os seus oponentes, né? Seja de outra tribo, né? E quando chegam os europeus aqui, eles começam a realizar esse ritual com os europeus, né? Que estão aqui. Literalmente comiam, né? Existia uma crença, claro, né? Entre essa tribo, onde eles acreditavam que quando se alimentava, né, da carne do colonizador ou do líder dos colonizadores, a força daquele líder vinha para você, né? Então, assim, quer dizer, sem contar os outros tipos de resistência, né? Resistência armada mesmo, né? Ao ponto de matarem, né, em um conflito aqueles que tentavam invadir o território. Então, assim, diminuir, né, aquela história de que deram espelhos para os povos indígenas ou para os povos originários e tudo bem, também é uma sacanagem falar isso, né? Chegaram aqui, deram um monte de espelhinho para os povos originários e ficou por isso mesmo. Não foi bem assim, né? Então, eu acho um pouco perigosa, como você disse, é uma visão colonialista, né, sobre o povo brasileiro. E eu acho que nós somos muito mais do que isso, né?
fomos colonizados sim, mas nós conseguimos o tempo todo reverter tudo isso, né, no nosso cotidiano. Sim, que você acha? E é bem isso mesmo, né? E aí você falou de outro ponto também, sobre o jeitinho brasileiro, né? Eu acho que esse jeitinho brasileiro, ele também é outra coisa que está no limite tênue do lado bom e do lado ruim. Quando você falou do jeitinho brasileiro, sabe o que me lembrou? Você lembra quando a gente falava da lei de Gerson, de tirar vantagem e tudo? Eu não sei se as pessoas se lembram disso. Assim, que nós somos cringe, né? A gente é meio antiguinho. E aí a gente tem, né, um comercial do Gerson, do jogador de futebol, que ele fala, não, que se eu posso tirar vantagem, por que não? E aí essa característica ficou muito marcada como a gente... do jeitinho brasileiro do lado negativo, né? Da gente ser um malandro que onde ele pode, ele tira uma vantagem. E aí esse jeitinho brasileiro também tem um lado positivo, que é o que eu estava falando no começo, né? O brasileiro é muito criativo, né? E aí quando você vê, por exemplo, conversando com uma pessoa de RH, você vê que mundo afora o profissional brasileiro ele é muito requisitado para outros países. Porque o brasileiro, quando ele entra numa empresa, ele está acostumado a dar o jeitinho e ser muito criativo, com soluções muito inovadoras, ele não se aperta. Então, é um profissional requisitado no mercado de trabalho mundo afora, né? E a gente tem oportunidades para quem tem uma qualificação profissional, tanto pela qualificação, mas por essa personalidade de conseguir dar esse jeitinho, de fazer aquela gambiarra, mas às vezes a gambiarra do bem, né? Pensar fora da caixinha, pensar em soluções. E aí esse jeitinho brasileiro a gente acaba sempre tendo esse medo de ter dois lados, né? O lado do Lady Gerson e o lado da criatividade. Mas existe também, inclusive, né? Não sei se a galera sabe, mas o Brasil é muito bem premiado, né? Aqui e lá fora, né? Principalmente em relação aos comerciais, né? Os comerciais, a publicidade, o brasileiro é muito bom com publicidade. Por quê? Porque essa criatividade, né, já faz parte do brasileiro. Mas aí eu pergunto, né, Fer, será que essa criatividade, ela não faz parte de nós, brasileiros, justamente porque ou a gente se vira ou então a gente não tem nada? Porque a impressão que eu tenho é essa, que toda a história, né, da formação, desde a formação no território até a formação da população, eu vejo que foi tudo na unha, sabe? A gente nunca teve uma tranquilidade, né? O brasileiro, de modo geral, ele nunca tem uma tranquilidade, assim, não, agora tá tudo bem. Que nem aquela frase, né? A gente não tem um minuto de paz no Brasil. Isso, a gente não tem. Mas outros países também não têm. Mas, assim, olhando para a nossa realidade, a nossa história ela foi construída em cima de domínio, né? O tempo todo, né? Nós fomos dominados o tempo todo. E por conta dessa escassez de possibilidades, será que isso não contribui para que a gente tenha essa capacidade, né, criativa, essa criatividade que todo mundo fala com a boca cheia, né? O brasileiro é muito criativo. Será que essa criatividade não é proveniente de uma dificuldade extrema? Então, Cassiano, sim, a gente vem de uma situação de muito perrengue, mas a gente tem que pensar que a gente não precisa ser sempre assim, né? A gente pode pensar que para o futuro a gente não precisa ser uma nação tão sofrida a ponto da gente se reinventar a todo momento, né? A gente tem que pensar numa perspectiva de futuro para que a nossa vida não seja sempre tão esse sofrimento contínuo e superação de obstáculo contínuo. E aí a gente vem também de um lugar que as pessoas estão glamourizando esse sofrimento, né? A gente viu a história de um menino que passou em medicina e mostrou a rotina de estudos dele, que ele tinha que estudar embaixo da luz da rua porque ele não tinha iluminação em casa. E aí ele conseguiu. Então, claro, é um mérito incrível, é maravilhoso, mas não deveria ser a gente ficar emocionado pela conquista. A gente deveria se questionar até que ponto as pessoas têm que passar por esse sofrimento para conseguir chegar até lá, da pessoa sofrer, não ter condição de estudar para poder passar no vestibular, né? Então, a gente tem que sair desse lugar de falar, olha, a gente está sofrendo e está vencendo, é ótimo, é legal,
mas a gente tem que passar a olhar para a gente não precisar sofrer tanto. A gente tem que passar a questionar até que ponto esses perrengues da vida nos atrasam e nos fazem a ter que trabalhar o dobro, exercer o dobro de esforço para conseguir uma coisa que para outros países e para outros lugares é muito mais fácil. Então, na verdade, esse rapaz, inclusive, que você citou aí, que fez faculdade de medicina, a gente pode dizer que ele é a exceção, ele não é a regra. E assim, o Brasil está cheio de exceção, né? Exceção em vários campos da sociedade, está lotado de exceção. O problema é que a gente gosta ou prefere olhar para a exceção, não para a regra. A regra é que quase ninguém consegue fazer uma faculdade de medicina no Brasil. Essa que é a regra, né? E isso eu vou deixar bem claro. Isso também, independente olha, desculpa. Isso também independe da condição econômica. A faculdade de medicina, mesmo que a pessoa tenha uma grana, é difícil pra caramba. Agora, uma pessoa que não tem grana é pior ainda. E a maioria da população não tem grana. Então, a gente tem que parar com essa palhaçada de achar que, olha, tá vendo, ele conseguiu. Mas conseguiu, mas se ferrou pra caramba, né? A gente não pode olhar para as dificuldades extremas e torcer para que a pessoa consiga e falar, tá vendo? Apesar de tudo isso, você conseguiu. Tá vendo? Ele é muito bom, ele conseguiu. Ele podia ter conseguido de uma maneira bem mais fácil, né? Eu vi no começo, logo no comecinho da pandemia, uns professores, eles, acho que em Manaus, atravessando o rio, sabe? A nado para poder dar aula. E todo mundo, nossa, você viu o professor atravessou o rio? Não, ele não tinha que fazer isso. Ele não deveria precisar fazer isso. Né? Então, assim, a gente tem que parar de achar que é bonito pra caramba a pessoa que se esforça. Não, você se esforçar é uma coisa, agora você praticamente se matar para conseguir alguma coisa é outra. Né? Em um país que tem mais de 200 milhões de pessoas, né? E ainda sendo educação, que é um direito básico garantido pela Constituição. Perfeito. Né? Você não está se matando para fazer um passeio com seus amigos, é uma coisa que deveria que está garantida na nossa Constituição. Sim. Né? Então, a gente tem que ter um outro olhar sobre isso. E aí é uma coisa que a gente fala, né? Quando a gente criou o podcast do Dona Flor, a gente falou que era para a gente falar de brasilidade, né? E a brasilidade, ela passa por tantas esferas, né? Ela passa por essa esfera cultural, né, do nosso jeito de ser, e ela passa por essa esfera da nossa situação econômica, essa situação de que a gente tem um mundo de coisas a enfrentar, né? E essa palavra brasilidade também, para mim, é bem emblemática, e ela é muito cheia de significado. E para você, tem algum especial, assim, que quando você fala brasilidade, o que para você é? Engraçado, quando fala a palavra brasilidade, para mim vem a tropicália, né? O conceito da tropicália, né? Daquele grupo, né, dos anos 60, de músicos, né, da MPB, né? Caetano Veloso, Gilberto Gil, Baby do Brasil, Tom Zé, aquela galera que queria, através da sua música, trazer justamente isso, esse orgulho da brasilidade. Mas olha que interessante, quando eles traziam a ideia da brasilidade com a tropicália, eles traziam tipo assim, olha, nós somos isso, né, essa mistura, e nós queremos ser mais do que isso, justamente porque nós temos a possibilidade que outros países não têm, né? Esses dias eu vi uma entrevista do Hélio de la Penha, o ex-cacete, da época do Cacete Planeta. Todo mundo sabe quem é o Hélio de la Penha, espero que sim, né? E ele falou o seguinte, ele falou que ele teve a oportunidade de, junto com o Caceta, ir para a África do Sul, fazer uma matéria na posse do Mandela. E aí ele falou que, assim, ele era o único retinto entre o grupo ali, mas assim, no grupo você tinha um cara com ascendência árabe, né, um outro com ascendência alemã, e as pessoas, ele falou que as pessoas olhavam estranho para eles, porque assim, o Mandela ele estava assumindo, mas o apartheid não tinha acabado totalmente. A gente sabe que questões históricas não acabam, né? Problemas sociais não acabam no dia para a noite, né?
Não é porque assinou um papel que vai acabar literalmente. Então foi assim, eles foram na posse do Mandela, e aí chegou lá, as pessoas estranhavam, né? Aquele grupo de pessoas misturadas, né? Preto, branco, né? E aí ele falou que as pessoas falavam, nossa, vocês vão sentar onde, né? E aí ele falou que tinha alguns restaurantes que ele se sentia mal, porque só tinha branco, e aí os amigos iam para outro, né? Onde só tinha pessoas pretas, e aí eles foram para esse restaurante que só tinha pessoas pretas, e aí os amigos se sentiram mal. E aí o que eles fizeram? Foram para o restaurante indiano. Foi o único lugar que eles se sentiram à vontade. Mas olha que loucura, né? Voltando para a Tropicália, né, lá com o Gilberto Gil, Caetano Veloso, quando eles trazem o conceito da Tropicália, né, aquele movimento musical maravilhoso, é justamente para falar, olha, somos isso e com isso a gente consegue muito mais, né? Nós temos algo que nenhum lugar do mundo tem, né? E, infelizmente, com o tempo, isso foi se perdendo cada vez mais, né? E essa minha preocupação, até que ponto eu olho para mim mesmo e falo, pô, sou brasileiro, né? O que tem de gente querendo ser europeu, né? Tá cheio. No Brasil tá lotado de gente querendo ser europeu. Por quê? Porque eu sinto que o brasileiro, nós como brasileiro, nós ainda não entendemos o que é brasilidade. Eu, particularmente, reflito bastante. Respondendo sua pergunta, falar bem a verdade para você, eu não tenho uma resposta. Sabe por que eu não tenho uma resposta, Fer? Porque não existe uma resposta. Nós somos o que somos. Enquanto a gente não entender que nós somos fruto de tanta mistura, de tanta gente, né, que pisou aqui, e enquanto a gente não entender que a gente precisa fazer alguma coisa positiva com isso, porque as negativas a gente já sabe quais são. E o que nós vamos fazer de positivo, né? Quando a gente fala de brasilidade, me vem essa vontade de retomar esse orgulho, né, de ser o que somos, né, e de ser um país que é único, que tem características exclusivas, né, coisas que só acontecem no Brasil, e isso é tão rico, e a gente às vezes, é o que você falou, né, muitas vezes a gente quer copiar a Europa, e a gente quer copiar modelos europeus que não vão servir aqui, que não vão caber aqui, e é triste ver muitas pessoas quando olham, por exemplo, a sua árvore genealógica, e tentam procurar um ancestral, porque minha família veio descendência de portugueses, minha família veio descendência de italianos. E aí você fala, meu, que orgulho você tem disso? Eu não sei, a gente nunca procura origem. Nossa, não, a minha família, tô falando pela minha, né? A minha família é Guarani Kaiowá. E aí vamos procurar a história de quem foram os Guaranis, quem foram os Kaiowás, e são tribos diferentes, e aí origens indígenas diferentes. E aí você não vai buscar a sua raiz europeia, você vai buscar a sua raiz daqui, né? Porque ela existe em todos, né? Eu acho muito difícil hoje quem no Brasil não tenha na família, na árvore genealógica, alguém que seja da origem afro-indígena, né? A não ser que o cara acabou de chegar hoje ali da Espanha, e aí ok, mas se o cara tá aqui a terceira geração já era. Terceira geração já era. É brasileiro. E aí a brasilidade, além dela ter essa herança cultural genética, né, ela tem essa herança social, e eu acho que também a perda dessa identidade da brasilidade vem por muito do momento político atual que a gente vem vivendo, né? A gente se decepcionou aí com vários amigos que se achava que era uma pessoa bacana, que era uma pessoa cabeça aberta, e a gente se descobriu hoje pessoas que eram racistas, pessoas que eram homofóbicas, que saíram do armário. E elas, por muito tempo, elas estiveram escondidas. Por muito tempo, elas esconderam a sua opinião de ódio às minorias. E aí isso nos faz falar, nossa, mas eu não quero estar com essas pessoas, eu não quero ter a mesma origem dessas pessoas. Então, eu acho que isso se perdeu. E a gente não pode só cair no risco da gente ver só esse lado negativo. A gente não pode cair no risco de falar, olha, a gente
tem pessoas que a gente fala, putz, você não podia ser brasileiro. A gente tem vergonha de falar. Mas vamos pensar que não, que a gente não pode ter perdido tudo isso nos últimos anos, porque esse ranço, eu acho que aconteceu nos últimos anos. E aí a gente não pode pensar que nos últimos anos a gente passou por tanta coisa que a gente tenha ódio da gente mesmo, que a gente não consiga olhar para a gente como um povo e olhar para a gente como um momento de esperança e olhar para a gente de um outro lugar. Então, mas eu acho que também essa mania, né, de querer ser europeu, também aí é uma herança da colonização, né? Nós fomos criados, né, enquanto brasileiros, embaixo de uma lógica, né? Uma lógica europeia, né? Então, nós aprendemos, né, desde quando iniciou o processo de colonização no Brasil, de que ser nascido aqui era constrangedor, porque isso aqui era apenas uma colônia. Então, a burguesia que se instalou aqui tinha vergonha de ter filhos que nasceram aqui, né? Por isso que entra a questão, a importância do sobrenome europeu, né? E aí o que acontece? Depois que a gente consegue, entre aspas, ultrapassar o processo de independência, né? Criar uma filial de Portugal, por Dom Pedro I, a gente entende que nós somos um país, uma nação que está sobre as rédeas de Portugal, e a gente tem orgulho de falar que nós somos descendentes de portugueses. Nós não temos orgulho, ou temos pouco orgulho, né, de modo geral, de falar que nós somos descendentes de povos originários, né, povos tupi, povos bantus, né, que são os povos que foram sequestrados da África. E eu acho que esse sentimento, ele foi alimentado todos esses anos, né? Essa ideia de começar a olhar para o passado africano ou passado originário é relativamente nova, né? Porque até os anos 80, 90, pouco se falava sobre isso, né? E eu acho muito importante a gente associar o termo brasilidade a isso também. Independente da cor da sua pele, você é descendente dessa galera, né? E você deveria, ou nós enquanto povo, deveríamos buscar mais isso, né? E hoje está mais fácil achar essas respostas. Bom, eu acho que definir brasilidade é bem complicado, né? Eu acho que nem existe uma definição. Porque, de fato, a palavra brasilidade, ela é extremamente subjetiva, né? Eu acho que a brasilidade tem que ser algo individual, né? Eu acho que é de cada um. Só que é bem complicado, porque quando você traz para o indivíduo, você tem que pensar no coletivo, né? Porque, afinal de contas, essa palavra vai impactar no coletivo, né? Olha, é bem complicado, mas eu acho que a gente precisava de alguma forma buscar isso, né? Aí eu não sei se a gente busca também, acho que tem essa questão, né? A gente busca. Exato, eu acho que é legal, porque a proposta do podcast era falar disso, né? Falar de brasilidade. E eu acho que ao longo dos episódios, eu acho que esse assunto a gente pode ir retomando ele e até amadurecendo esse conceito, né? Muito em conjunto e muito repensando o que é isso, o que é ser brasileiro, o que é construir essa identidade como nação, o que é essa brasilidade, não pensando só no produto, às vezes até comercial, né, do tipo, o samba foi comercial por muito tempo, a gente vem aí com uma Carmen Miranda, que era a brasilidade empacotada no marketing para a venda, e aí você tem o Walt Disney, que cria o Zé Carioca, um personagem brasileiro também bem voltado para um público de vendas. Então, a gente tem que sair desse lugar do que é a brasilidade pacote de marketing e é o que é a brasilidade real, que é a nossa identidade como povo único, como é essa identidade que é feita de várias construções históricas, de vários impactos sociais,
E aí é legal porque o Dona Flor é para esse caminho, né? E quando você abre o podcast falando para todo mundo colocar o que ele acha que é ser brasileiro, é legal para a gente ler e ver o que cada um tem dessa visão. E como isso pode ser de vários pontos de vista, né? E aí isso só prova que nós somos vários povos num território só, né? E o que a gente vai fazer com isso, né? O que a gente pode fazer com isso? Porque, de fato, se eu for olhar para o passado, eu vou ter muita dificuldade, né, de entender a brasilidade. Mas se eu olhar para o que eu sou agora e para onde eu estou agora, e o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui na minha mão agora, com certeza a gente consegue construir algo muito melhor, né? Se a gente olhar para frente. Não que a gente deve esquecer o passado. E essa questão de... Não tem como a gente nem olhar para o passado. Porque a gente é feito da nossa ancestralidade. Né? Hoje, o que a gente é hoje é produto disso. E aí você tem toda uma história que a gente é muito compartilhada. Né? Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou uma coisa da infância dele. E eu falei, gente, eu também vivi isso. E aí eu falo, meu, que louco, né? A gente de moradores de regiões completamente diferentes tivemos a mesma experiência e era uma experiência até que triste, assim. Eu lembro que uma vez não tinha dinheiro, a gente não tinha gás. E o que minha avó fez? Minha avó pegou uma latinha de sardinha, colocou álcool para cozinhar, porque acabou o gás, não tinha dinheiro para comprar, então a gente precisava terminar de cozinhar. E aí eu coloquei lá. E ele falou, meu, aconteceu isso comigo também, na minha família, lá não sei aonde. Eu falei, olha a criatividade brasileira de cozinhar dentro da lata de sardinha. São coisas que parecem surreais, mas aconteceram com famílias diferentes, que têm histórias diferentes. E aí a gente fala, pô, isso é a ancestralidade. A sabedoria da minha avó é a sabedoria da avó do meu amigo. Então, e a gente é composto disso hoje. Então, isso é a memória que constrói a minha personalidade hoje. Então, a gente não consegue, né? O passado o que a gente faz hoje é o passado. E aí é legal, o Dona Flor vem com essa perspectiva de pensar o passado e hoje, e como a gente pensa o futuro, né? E eu acho que é legal essas discussões irem por esse lado, né? Tá aí. Eu acho que a resposta que eu poderia dar sobre brasilidade, então, na minha percepção, é essa busca constante para o significado da existência do indivíduo brasileiro, né? Ou seja, ressignificar, né, a nossa existência. Eu acho que essa dificuldade que nós temos, né, enquanto brasileiros. Então, acho que a brasilidade pode ser definida também por isso, né? Ressignificar o presente, né, para melhorar o futuro. Eu acho que na minha opinião, esse seria um bom significado. E eu acho que com isso a gente conclui o episódio de hoje. Qualquer coisa além de uma reflexão tão profunda como essa não vai mais caber. Então nós encerramos hoje o nosso Lampião Aceso aqui do Dona Flor. Eu sou Cassiano Cumbayô, muito obrigado por vocês estarem aqui. Fer, muito obrigado. E nós vamos voltar, hein? Vamos voltar e vamos querer saber qual vai ser a resposta de vocês lá no Instagram do Dona Flor e aqui também no YouTube, tá bom? Nós estamos no Spotify também, então se você não tiver paciência de olhar pra gente por aqui, você pode só ouvir, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Cassiana. Beijo, até a próxima. Tchau. Lampião Aceso.